Olá, seja muito bem-vindo ao Edcast, que hoje vai trazer as ideias e vai mostrar as ideias de uma pessoa que deixou uma posição confortável, de certa forma, bem-sucedida, para virar aceleradora de mulheres. Daqui a pouco você vai saber quem é e como é que é isso. Agora eu tenho um recado para você muito importante, alguns recados. O primeiro é, se você tem uma ideia na cabeça e quer transformar em podcast, videocast, procura a Fornexus, agência especializada no assunto. Você chega com a ideia e sai daqui com o seu produto pronto, preparado para as redes sociais, para o seu canal do YouTube, para as plataformas de áudio. É só você chegar com a ideia que sai com tudo prontinho. Os detalhes, as informações, tudo que você quiser saber, você tem os contatos aqui embaixo nos comentários fixados desse vídeo. Peço encarecidamente para você se inscrever no canal, acionar o sino da notificação, compartilhar o nosso conteúdo por aí, curtir o nosso conteúdo, porque é isso que vai fazer o Edcast crescer e trazer pessoas interessantes cada vez mais. Conto com a sua ajuda, preciso de você. A gente também está nas plataformas de áudio, todas elas. Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify, Amazon Music, é só você procurar a gente lá que você vai poder ouvir o Edcast. Vai fazer atividade física? Chata? Coloca o Edcast lá no fone de ouvido, vai passar rapidinho. Tá preso no trânsito? Tá na ponte? Não tá andando para lugar nenhum? Coloca o Edcast lá no carro que vai passar rapidinho, você vai ver. As conversas são extremamente interessantes. Conto com a sua audiência, então espalha, distribui o nosso conteúdo por aí. Agora a gente conversa com a Ana Paula França, que até por bem pouco tempo atrás passou por aqui, pelo Edcast no ano passado, estava na Apex, uma posição de destaque na Apex, cheia de gás, cheia de disposição e de repente deixou tudo isso para trás para virar aceleradora de mulheres. O que é uma aceleradora de mulheres, Ana Paula? Pois é, Edu, tudo Tudo jóia? jóia. Então, eu tenho mais de 15 anos de carreira, alcancei altas posições, como você falou, na Apex e em outras companhias. Eu fui diretora de 5 companhias antes de 35 anos. E já Você tinha, já tem 35 anos? acabei de fazer, né? E já tinha o desejo de trabalhar com mulheres e de orientar. Eu sempre fui considerada um prodígiozinho desde a escola e Aham. os meus amigos, as minhas amigas sempre me procuraram muito para orientação de carreira, orientação da vida no geral, e eu comecei fazendo isso em 2020. Só que a posição na Apex me consumia muito tempo. Em paralelo, Ainda mais a Apex, que é uma organização que cresce muito, né? Que muito. começa a diversificar muito negócios, começa a ter muito destaque, principalmente nesse mercado do Espírito Santo, né? Para você ter ideia, quando eu entrei na Apex, a gente tinha cerca de 70 pessoas diretas. Hoje nós temos mais de 150 negócios só no Espírito Santo naquela época, agora já em 4 estados. Imobiliário, pesquisa, Mercado financeiro. mercado financeiro, né, que foi o core, mas Aham. também produção de conteúdo, programa de Isso. televisão, é muita coisa mesmo. É E aí verdade. consumia um tempo muito grande, uma dedicação muito grande. E aí eu tinha esse desejo de trabalhar com mulheres, desenvolvimento de mulheres, já fazia isso, já até tinha começado, mas assim, tive que dar uma pausa por um tempo pela minha dedicação à Apex, e tenho um desafio em casa com o Arthur. Eu tenho um filhinho de 6 aninhos, que dá um pouquinho de trabalho a mais do que o normal, né? Ele tem Aham. TOD, então tem desafios na escola. E aí eu falei, esse é o momento, ele está mudando para o fundamental, para o ensino fundamental, começa a ser um pouquinho Já é uma mais... mudança naturalmente um É, pouco mais radical, que né? sai do infantil, ele deixa de ser criança mesmo, Aham. né? E eu falei, opa, é a hora de botar esses planos, Em né, prática. em prática. E o que seria isso? É usar toda essa minha experiência para ajudar outras mulheres a transpor os desafios que elas encontram na carreira, na vida, ou também prepará-las para os desafios que estão por vir. Né? Então, eu já passei por organizações de vários tamanhos, já passei por organizações pública e privada, aqui no estado e fora do estado, de diferentes ramos de atuação. Então, vou usar tudo isso que eu aprendi, tudo que eu estudei, para ajudar outras mulheres a chegar onde cheguei, e, se Deus quiser, muito mais, né? Você vê uma necessidade de fazer isso? Vejo, Como? De que vejo. forma você vê isso? O que acendeu a luz em você para Vejo você? porque, como eu te falei, eu sempre fui procurada pelas pessoas. Aham. E eu tenho sido muito procurada. Só por mulheres? Não só por mulheres, mas majoritariamente por mulheres. E Quais muitas são as dores? As principais dores? principais. É.
Primeiro, o machismo, tanto dentro de casa quanto no mercado de trabalho. Nós temos um machismo, às vezes, velado, nem sempre é tão escancarado, que te interrompe ao falar, que assume as suas ideias quando lhe convém, que não lhe dá os recursos quando você precisa. Então, uma insatisfação um pouco geral nas mulheres em relação ao mundo corporativo. Como é que muda isso, Ana Paula? Não é uma resposta simples, É. Porque é uma questão complexa. É. Há mais de 6.000 anos nós vivemos numa sociedade patriarcal. Isso. Com base em homens. Só para você ter uma ideia, dei uma entrevista outro dia, falei isso. Simplesmente não havia licença maternidade, porque até poucas décadas, porque as leis foram baseadas no homem. O homem não engravida. Né? Então, toda a nossa cultura é baseada no patriarcado e aí leva a todas a estrutura social com base no homem. E aí isso se reflete nas nossas relações, tanto em casa quanto no trabalho. Então, nessa entrevista eu até comentei, tem várias maneiras. No governo, por exemplo, a gente poderia criar leis de incentivo. Eu não acredito muito em punição porque nós temos vários exemplos de que não dá tão certo, porque a gente precisa de fiscalização e tudo mais. E esse é um problema sério no Brasil, fiscalização que não funciona. Né? Então, assim, nós temos, por exemplo, a lei preconceito é crime, segundo a nossa legislação. Porém, nós temos, por exemplo, em Vitória, homens e mulheres em mesmas posições, mulheres ganhando 30% menos do que homens. Nós somos a quarta... Isso é um fato, né? Fato, pesquisa IBGE. Nós somos a quarta capital com maior diferença salarial entre homens e mulheres em posições iguais. E te digo mais, Edu. Mulheres entregam mais resultado. Outra pesquisa, fato, estatística, feita com mais de 18.000 pessoas no mundo pela grande McKinsey. Mulheres em nível de liderança, por exemplo, entregam 70% mais faturamento. 70%? 70% mais faturamento que homens. Você não acha que é muito mais uma questão do ser humano e não de gênero? Por exemplo, há pessoas que entregam mais resultados e há pessoas que entregam menos resultados, independente de serem mulheres ou homens. Sim, mas, na média, mulheres entregam mais do que homens. Porque tem características diferentes. Agora, vou ter só mulheres numa organização? Claro que não. Aqui eu não defendo eu contra ele, elas contra eles. É junto. Porque a gente entrega mais resultado em média, mas o homem traz vários outros aspectos. Por exemplo, homem arrisca. Mulher tem dificuldade de arriscar. É da nossa natureza querer mais segurança. Então, a gente falou da Apex, que está super crescendo, indo para vários negócios. Se fossem só mulheres, dificilmente a empresa teria essa expansão. Então, nós precisamos andar juntos, de forma justa e igualitária. E aí, sim, em desempenho. Se eu sou mulher, você é homem, mas você entrega mais resultado que eu, claro que você vai ganhar mais do que eu. Claro que você vai crescer mais do que eu. Porque, para mim, o que importa no salário, por exemplo, é a complexidade da sua atuação e a sua entrega, independente do gênero. Mas incomoda quando a gente vê pessoas entregando a mesma coisa em posições similares, mulheres ganhando menos. Pelo simples fato de serem mulheres. Porque negociam pior salários. Porque tem medo de se colocar, de se posicionar. O homem, quando ele tem uma vitória, ele não tem medo de comemorar. A mulher tem receio de parecer arrogante, de parecer exibida. Isso é cultural, e não sou eu que estou falando, não é o que eu acho, é pesquisa, sabe? Então, ele naturalmente consegue galga posições melhores, salários melhores, e eu venho para tentar mudar um pouco. Como? Como é que você consegue mudar isso? Porque, como você falou, é um negócio que vem de muito tempo, é uma questão... a nossa sociedade é assim, né? A gente viu algumas mudanças nos últimos anos, mas claramente a gente vê alguns gargalos. Como é que você muda isso a partir das mulheres? Porque as mulheres vão ser o alvo do seu trabalho, né? Primeiro que mudanças estruturais, elas levam tempo, né? E devem ser feitas. Porque a gente precisa mudar estruturalmente a sociedade, a forma que a gente se relaciona. Mas com as mulheres, a ideia é prepará-las. E começa pela ampliação de consciência. O que a gente tem de mulher machista
não está no gibi. É porque é criação, né? Não tem jeito, vem da família. Então, A gente ampliar assim, a consciência, perceber o seu comportamento, se conhecer, conhecer os seus talentos, ter princípios e valores concretos que você tem certeza, que você, né, que você não abre mão. E aí, depois disso, com essa consciência, se conhecendo, aí a gente parte para os próximos passos. Que aí vai todo um planejamento de carreira. Como eu me posiciono? Qual é a minha imagem? Qual é a imagem que eu quero passar? Como que eu faço gestão das minhas emoções? Porque é aquela coisa, se o homem grita, ele se exaltou, né? Se a mulher grita, ó, histérica, elevada. Mas Edu, e assim, verdade. porque é cultural, é como a gente, assim, e não estou falando de fazendo juízo de valor de homem e mulher, não. É como a gente, às vezes, até mulher fala, ih, tá dando piti. Você não fala o homem deu piti. Às vezes fala. Fala, né? Às Quando vezes você excede fala. demais, né? Às vezes fala. Mas, assim, é uma cultura que a gente precisa ir combatendo, né? Combatendo a começar de nós, né? Então, essa consciência começar a ter decisões estratégicas. Então, por exemplo, mulher pode vestir o que ela quiser? Claro que pode. Mas se eu vou para uma reunião onde tem um ambiente que eu sei que é mais masculino, que é mais formal, eu não vou deixar de ser feminina, mas eu vou me comportar e me vestir adequadamente, estrategicamente, né? Com consciência. Tomando e fazendo escolhas conscientes. Então, na mentoria, a gente vai desde olhar para dentro até como que eu vou me maquiar. Porque nós somos seres visuais. Mais 50% das pessoas são visuais, né? A gente tem o sinestésico, que é pelo tato, né? A gente tem o auditivo. E o visual é mais 50% das pessoas. Já está provado que os 3 a 5 primeiros segundos é o que causa a primeira impressão e é aquela impressão que fica. Então, a gente ter consciência disso. Se eu quero alguma coisa daquele momento, daquela reunião, então vou me preparar para aquilo, né? E aí tudo isso de forma estruturada e com acompanhamento. Tem fórmula para fazer o trabalho que você faz? Você tem, assim, um esquema? Primeiro eu faço isso, eu pergunto aquilo, as perguntas são essas para a pessoa, aí de acordo com as respostas eu vou... Tem algum padrão para isso ou não? Ou você trabalha cada um de acordo com a característica de cada um, tem essas particularidades? Como é que é esse trabalho? Tem método, isso tem, né? A mentoria ela pode ser individual e de grupo. A individual ela é um pouco mais cara. E aí a gente, com base no método, vai ajustando cada etapa conforme a característica e as demandas da pessoa que está fazendo a mentoria. E tem a mentoria em grupo, que é por onde eu vou começar, porque eu ganho escala, eu influencio mais mulheres. E mais mulheres podem ter acesso. Né? E aí, seguindo o método, a gente vai avaliando, obviamente, individualmente, com as especificidades de cada uma, mas usando o coletivo, porque as dores são muito similares. São muito similares. Né? E aí a gente vai usando o coletivo e usando, inclusive, a força do coletivo, porque eu me apoio. Quando eu vejo que eu não estou sozinha... É verdade. Você né? tem um ânimo diferente, né? Isso aí. E aí, às vezes, tem uma ou duas que foram bem-sucedidas naquela situação, que outras 10 não foram. E elas contam o relato e a gente... Poxa, é possível mesmo, bacana. E eu vou aprendendo com o outro, né? Eu sempre rezo para Deus assim, Deus, me ajuda a aprender mais fácil. E como que eu aprendo mais fácil? Aprendendo com o outro, para não ter que errar tudo, né? Então, a mentoria é isso, é usar da experiência de outra pessoa para acelerar o seu desenvolvimento e o seu aprendizado. E no grupo você usa não só o meu conhecimento, a minha experiência, mas também a experiência dos colegas para materializar ali a sua jornada de desenvolvimento. Né? Você já foi surpreendida por alguma dessas pessoas com quem você conversou, para quem você orientou? Como é que são essas histórias? O que você ouve dessas pessoas? Surpreendida não, até hoje, mas eu acho que eu vou entrar num caminho, depois a gente vai falar sobre isso também, uma outra vertente que eu quero desenvolver, mas não. Mas a vida é uma caixinha de surpresa, né? E aí eu vou lá pegar lá no meu repertório, eu falo que roda um tic-teco aqui, né? O algoritmo que traz respostas. E eu tenho muito orgulho, porque normalmente as respostas são certas, mesmo para coisas que eu não vivi. O que significa isso?
Me dá um exemplo prático. Uma dor que você deu a resposta e você viu. Como é que você soube que era o certo? Que era a resposta certa? Às vezes não tem. Sabe aquela coisa do talento, da coisa que é nata? É instintivo É isso? instinto. É. É instinto. Você tem casos assim de gente que você já Tem, atendeu? por exemplo, eu já fiz mentoria para uma pessoa de influência digital, influência digital. Aham. Nunca fiz isso, nunca trabalhei com isso. Uma pessoa bem mais nova do que eu, no mercado de São Paulo, e deu super certo, a coisa foi caminhando. Aham. Então, acho que é uma O que construção. você orientou para ela? No caso, ela queria aumentar faturamento, né? E aí, Você volta pra ensina a fazer isso? gestão. Eu tô Né? precisando. Volta para gestão. Tem uma coisa que eu de vez em quando falo que é assim, gestão, e aí de carreira ou de qualquer coisa, é tudo que minha avó já fazia. Quando minha avó teve 6 filhos na roça e tinha que criar os 6 filhos, costurar para fora, cuidar da casa, tudo, sabe? Então, e eu sou muito pragmática nas coisas. Apesar de eu gostar dessa parte mais romântica e lúdica, eu sou muito pragmática. Então, é método. O que você quer? É aumentar faturamento? Qual é a medida de faturamento? É receita? É o quanto que você recebe por post? Então, tá bom. Você quer chegar a 10, digamos 10 dinheiros. Cada post custa 1 dinheiro. Então, você tem que fazer 10. Para você chegar nos 10, quantas propostas você tem que fazer? Né? Porque a cada 5 você fecha uma. Então, a gente já tem 50 propostas. E como que você vai chegar nessas propostas? Eu preciso chegar nas empresas. Nas empresas, então você precisa de uma assessoria? E aí a gente vai construindo. Sabe? E aí eu também me faço valer do conhecimento de quem é o mentorado, me contando um pouco do contexto. Não é assim, tá bom, agora eu tenho uma resposta. Né? A gente conversa, tem todo o início da mentoria, que é para se conhecer, para conhecer o mercado, mas de fato, de novo, roda um algoritmo aqui que me ajuda. E você está preparada para receber pessoas que foram vítimas, por exemplo? Porque isso é muito comum com mulheres, vítimas de violência, violência psicológica, violência dentro de casa, algum tipo de violência velada, como a gente estava conversando agora há pouco. Você está preparada para atender essas pessoas? Pretensão falar, nossa, estou super preparada, né? Mas alguma dessas violências eu já sofri. Então, eu tenho que contar do ruim, do que eu aprendi, de como eu lidei, né? Então, sim. E se eu não estiver preparada, Edu, eu vou ficar. É assim, ninguém está 100% preparado para nenhum desafio. Nós, mulheres, inclusive, nós duvidamos muito. Eu falo assim, a síndrome da impostora é muito mais comum em mulheres que aquela de duvidar da sua capacidade, né? Tudo é muito mais comum em mulheres, né? Inclusive, mulheres, tem uma pesquisa recente, não lembro de onde foi, que fala que mulheres... menos de 70%, acho que é esse número, das mulheres se sentem preparadas para desafios que são recebidos. Né? Então, eu te chamei para um novo desafio, as mulheres normalmente não, 70% acham só que estão preparadas, enquanto os homens são mais de 90%. Entendi. São mais confiantes os homens. E eles que estão certos. Porque se alguém acha que eu estou preparado, por que eu vou achar que não? E se eu não tiver, eu vou com a cara e coragem e me preparo. Mas assim... Você, como você falou, você passou por grandes empresas, você está no mercado que sempre foi extremamente agressivo, que é o mercado financeiro, e você conseguiu superar e se adaptar muito bem a isso. Não seria assim, para você é fácil falar, mete a cara, vai e vamos lá. Mas aí a realidade de muitas outras mulheres é diferente, né? Você não acha que é... Não, eu falo de um lugarzinho mais confortável. Né? Com certeza. Tenho certeza disso. A minha vida sempre não foi, né, de bonança, mas sim, eu tive uma vida boa, eu tive as oportunidades. Isso. Obviamente que eu corri atrás. Por exemplo, o que eu cheguei hoje, que eu conquistei, eu não tive uma família... da onde eu fui trabalhar com essa família, sem demérito nenhum, porque eu tenho amigos que são hoje presidentes de grandes companhias, mas só estão lá porque tem mérito, porque são bons, porque não estariam, né? Mas eu não tive essa oportunidade, fui conquistando as minhas oportunidades, né?
Então, foi ao passar na faculdade, ao sempre ser boa aluna, ao passar nos estágios, desempenhar, fazer programa de trainee, passar e por aí vai, né? Mas, claro, com uma condição muito melhor do que a maioria dos brasileiros, a maioria absoluta. Uhum. Então, de fato, essa é uma realidade que eu não tenho vivência. Uhum. E eu vou ter que aprender, porque, né? Hoje eu estava falando porque mentores também têm mentores, né? Precisam, né? É igual psicólogo, precisa passar por terapia, Sim. precisa fazer terapia, né? E eu estava falando com a minha mentora porque uma outra vertente que eu quero levar para as escolas o desenvolvimento de mulheres na adolescência, para essas mulheres entrarem mais preparadas no mercado de trabalho. Como que você vai fazer isso? Como que seria? Que tipo de conteúdo você precisa passar? Um programa de palestras periódicas para as meninas de 1º, 2º e 3º grau, contemplando as mesmas disciplinas que eu vou fazer para a mentoria agora de mulheres, obviamente para a realidade dessas meninas mais jovens, né, numa situação muitas vezes de menos favorecimento, né? Mas é nesse sentido. Então, a gente falar de como negocia salário, o que é empoderamento feminino e ampliar a consciência dela sobre ser mulher, como que ela pode ser CLT, mas que ela também pode ser empreendedora, e quais são os caminhos para isso, e por aí vai, né? E aí, provavelmente, eu vou ter acesso a uma realidade muito diferente, que foi o que a gente estava conversando hoje de manhã. Estou preparado? Provavelmente não. Vou ver coisas que eu nunca vi, situações que eu não vivi. É verdade. Né? Mas qual é a solução para isso? Eu sempre na minha vida me conectei às pessoas. Chegamos aqui por conexões, né, Edu? Isso. E eu vou conectar com pessoas que têm essa realidade, que passaram por essa realidade, que venceram essa realidade. E vou trazê-las comigo. Esse tema, essa coisa do melhorar a posição da mulher e falar dessa questão estrutural, dessa questão social que a gente tem no Brasil e essa questão cultural que a gente tem no Brasil em relação à mulher, acaba indo para aí a gente fala de empoderamento feminino e a gente acaba indo para um lado, porque a gente está vivendo uma polarização política ainda no Brasil hoje, né? A gente vem vivendo isso nos últimos 4 anos, pelo menos. E aí isso acaba sendo um discurso muito apropriado por um lado específico. Você tem medo de isso acabar sendo olhado ou julgado como algo nesse sentido, ideologicamente falando, ou isso é discurso de mimimi? Você tem receio disso? Você pensa que isso pode acontecer com o trabalho que você faz? Pode, mas eu não tenho medo porque não tem a ver com política. Tem a ver com buscar prosperidade para as mulheres e para a nossa sociedade. Porque eu, de fato, acredito que homens e mulheres juntos vão entregar mais valor para a sociedade, vão crescer mais. E é isso que eu quero. Então, assim, independente de ser X ou Y, né, de vir e tentarem rotular o meu trabalho, esse projeto, eu vou rechaçar qualquer tentativa, porque não é, de novo, eu contra eles ou elas contra eles. É porque é isso que a gente vive no Brasil nos últimos tempos, né? É o nós contra eles, né? Não, e quem vier para esse caminho não é comigo. Né? Não é comigo. Eu não quero ensinar mulheres a passarem por cima de homens. A luta é para a gente trabalhar junto, para a gente construir algo junto, para a gente viver bem juntos, sabe? É mais nesse sentido. É ensinar porque, por exemplo, quando a minha última palestra sobre liderança feminina foi para um grupo que tinham homens e mulheres. E sabe quem mais curtiu? Os homens. Por que isso aconteceu? Porque eles se viram ali e muitas vezes os homens também nós somos produtos do meio, nós somos produtos da nossa cultura, mas não vem de uma índole ruim que eu quero colocar uma mulher num lugar mais baixo, eu quero, né,
discriminá-la ou por aí vai. Não é isso, às vezes é até de forma inconsciente. Tem consciente sim, mas às vezes até de forma inconsciente. Então, quando eu fui dando exemplos, os homens foram se vendo ali. Falaram, bacana, é por aí mesmo. E aí é uma consciência que a gente vai ampliando e mudando o comportamento. Nós mulheres também somos responsáveis por educar. Não é só achar a bandeira. É falar assim, poxa, assim não é legal. Quando eu for interrompida, você deixa eu terminar? E aí ele, opa, interrompi. Aham. Até lá em casa com o Arthur, assim não, assim é desrespeitoso. Seja com a mamãe, seja com o homem, com quem for, sabe? Pela sua experiência, você acha que o campo para uma mulher prosperar é mais no ponto de vista de empreender ou de se colocar em alguma grande empresa ou pequena ou média empresa no mercado? O que é melhor hoje, pelo cenário que a gente vê, pela sua vivência e na sua opinião, o que é melhor? É partir para empreender ou se qualificar para, de repente, ocupar uma posição numa empresa? Eu acho que não tem melhor, tem o que é melhor para você, o que é melhor para mim. Porque empreender, por exemplo, incorre em risco. E se eu gosto de uma segurança maior, até que assim, é questionável a segurança de um CLT, mas se eu quero trabalhar com alguma coisa muito específica, que é numa companhia, acho que depende do que eu quero. O importante é estar preparado para qualquer uma das duas jornadas. Dá para se preparar? Com certeza. E você consegue identificar quem tem mais um perfil empreendedor e quem tem mais o perfil de se qualificar para se colocar numa empresa? Acho que vai dos seus valores e da personalidade do perfil. Então, é uma mulher que é mais independente, tem uma força, né? Uma força talvez até masculina maior, por exemplo. Isso não é preconceito? Você não, porque quando tem que você fala força masculina... Não, é energia. A gente tem duas energias, a masculina e a feminina, né? E a masculina, ela é mais da ação. Eu só estou te provocando, você sabe. E a feminina é mais da passividade, por exemplo. Né? E todo mundo, eu e você, temos as duas energias. Ok. Mas difícil você chamar estar em isso de equilíbrio. energia feminina e masculina não é uma forma de você Não, Deus segmentar. criou a gente assim, homem e mulher. Eu estou só te perturbando. Não, nós temos características diferentes. E nós fomos criados diferentes porque a gente se complementa, então tá tudo bem. Mas eu tenho mulheres com energia... Hoje em dia tá mudando isso, esse negócio de complemento aí. É só a gente ver a sigla, LGBTQIA+. Eu acho que entrou mais um negócio. LGBTQIA, tem alguma coisa e tem mais. Mas mesmo essas pessoas, elas têm energia feminina e masculina. Porque não é da orientação sexual. Orientação sexual é uma coisa. A sua energia e a sua personalidade é outra coisa. Então, eu tenho homens extremamente femininos, inclusive. E tenho mulheres mais masculinas, com a energia masculina maior, né? Então, as mulheres, por exemplo, que são mais da ação, por exemplo, eu tenho essa energia masculina. Você é mão na massa. Mão na massa. Empreender faz sentido. Porque eu sou gente que faz. Mas aquela mulher que tem uma energia feminina maior, de mais passiva, de incorrer menos em risco, o CLT vai ser mais confortável para ela, um concurso vai ser mais confortável para ela. Uhum. Entende? Então vai depender do meu perfil e do que eu quero. Porque eu também posso ter essa energia feminina mais alta, por exemplo, da passividade, e eu falo, não, mas eu quero me desafiar. Eu preciso de flexibilidade de horário. CLT não vai me atender. Então eu vou para o empreender. Né? E aí eu vou me preparando para isso. Né? Você não acha que tem um problema aí que é um problema de querer e precisar? Porque a gente precisa ganhar grana, precisa sustentar. Pagar boletos. Né? Exatamente. E aí, muitas vezes, você, por exemplo, pôde falar, não quero mais a Apex. Estava numa posição muito confortável, né? Assim, entre aspas, confortável, porque você sabe como é que era o seu trabalho, você sabe. Mas, de qualquer forma, você estava numa posição, uma grande posição, uma grande organização, e você abriu mão disso para empreender e fazer o seu negócio sozinha. Como é que você balanceia essa coisa do precisar e do querer? Porque muita gente não tem tempo para
querer fazer e assim, levar 1 ano, 2 anos, se formar ou formar ideias ou esperar maturar um negócio. Tem gente que precisa pagar boleto. Como é que Não faz é romântico. isso? Eu falei que eu sou pragmática, né, Edu? É. Não é romântico. Inclusive, na mentoria, a gente vai falar sobre liberdade financeira. Você só consegue fazer as suas escolhas de fato com o que é importante para você, se você tem liberdade financeira, se você se planeja. Exatamente. A Ana tem 39 anos, eu não fiz essa escolha com 17, com 18. Até poderia, se eu tivesse me planejado, se eu tivesse me preparado para isso. Então, tudo vai de planejamento, né? Então, se eu estou numa situação e eu quero mudá-la, eu primeiro tenho que saber o que eu quero, definir quais são as minhas metas e aí construir um caminho. Quando você define metas, você tem que chutar alto, ou você tem que chutar baixo, ou você tem que chutar no meio? Existe uma teoria já comprovada que chama moonshot, que é no alto. Que quanto mais alto, mais eu me desafio. Obviamente que não é naquele limite do impossível, porque senão eu jogo a toalha. Mas o que você está rindo? Não, eu estou pensando qual é a medida? O que é impossível? Então, não é pragmático, não é preto no branco, né? Mas se você estiver confortável com a meta, não é essa a meta. Você tem que ter desconforto. E o Walt Disney fala que é assim, existem 2 zonas. Do terror e do comodismo. E o meio do caminho é onde que a mágica acontece. É esse meio do caminho. É difícil achar isso. A mentora ajuda a achar esse meio do caminho? Com certeza. Dá para achar esse meio do caminho? Dá, com certeza. É possível? É possível. E a gente vai se conhecendo, vai conhecendo o contexto, vai conhecendo o resultado de outras pessoas, de outras empresas e vai calibrando. Como é que os exemplos são importantes nesse caso? Você falou, vai vendo como é que foi em outras empresas, outras pessoas. Como é que os exemplos são importantes? O que é da calibragem? A gente, em gestão, chama de benchmark. Eu nunca fiz, sei lá, um ar-condicionado. E aí eu quero passar a produzir um ar-condicionado para vender. E aí, qual vai ser o custo desse ar-condicionado? Não faço ideia. O que eu faço? Eu olho para o mercado. As empresas gastam o custo de um ar-condicionado em torno de R$1.000. Então, quem já está no mercado. Então, no mínimo, R$1.000 vai me custar. E aí eu começo a ter referências para calibrar a minha meta. Então, R$1.000, cara, os caras, quem é agri, que faz isso há décadas. Uhum. Então, cara, custar o dobro é razoável para minha primeira máquina? É razoável. Então, eu vou mirar isso. E aí eu vou começar a procurar material, fornecedor, mão de obra e por aí vai, com esse valor. Opa, estou chegando perto. Então, a minha meta tá boa. Nossa, estou super longe, para mais ou para menos. Então, tem alguma coisa errada. Ou é a meta ou o que eu estou fazendo. É o PDCA. A gente em gestão também tem o PDCA. Você planeja, executa. Checa, que eu estou falando do checar. Tá dando certo. Se não dá certo, eu entendo por quê e ajusto. Como é que você adapta isso para uma realidade específica das mulheres? Como é que você adapta esse pensamento a uma mulher que, por exemplo, é muito insegura, nunca teve espaço para se expressar e para fazer as coisas que ela sempre quis, porque estava num ambiente hostil para ela, ou em casa, ou no trabalho. Como é que você adapta isso para as mulheres? Eu já falei algumas vezes a palavra ampliação. Aliás, a expressão ampliação na consciência. A primeira parte da mentoria é você se conhecer e ampliar sua consciência. Então, a gente quebrar crenças limitantes, a gente conhecer os nossos talentos, os meus pontos fortes, até o que não é tão bom para eu deixar de lado, porque a gente foca no que eu brilho, não é com melhorando meus pontos fracos. Esquece. E isso vai... Ana, vai brilhar, se eu posso treinar 20 horas por dia futebol, nunca vou ser boa igual a Marta. Eu não tenho talento para o futebol. E não é, imagina, Ana, pode. Não, não posso, sou ruim mesmo. Né? A gente tem que ter consciência disso. Né? Então, toda essa primeira etapa da mentoria é se conhecendo e quebrando crenças limitantes.
Então, assim, eu gosto muito do conceito, fulano tem baixa autoestima. Não, autoestima é o nosso valor. E a gente nasce sendo valoroso. O que varia ao longo da nossa vida é a autoconfiança. Então, por vezes a minha autoconfiança cai, porque eu tive alguma experiência, algum comportamento, por isso que ela oscila. Então, a mulher, por exemplo, foi oprimida no trabalho. E aí a autoconfiança dela cai, ela tem a síndrome da impostora, ela começa a achar que ela não é competente. Aí eu volto falando assim, vamos lá, vamos voltar na sua carreira. Me conta como que foi. Aí ela começa a me dar exemplo. Implantei isso, ganhei esse prêmio, fui reconhecida, fui promovida, meus amigos me pedem indicação. Já ia falar um palavrão. Então, poxa vida. Fica à vontade. Poxa vida. Por que você está se questionando? Olha quantos exemplos de sucesso você teve. Talvez neste momento, de fato, não tenha sido legal, porque eu errei em alguma coisa, me chamaram a atenção e eu... Ok, aprenda com isso e volta para a sua trajetória ascendente. Entende? Então, tudo isso a gente vai tratando. E por que a gente precisa de um mentor ao longo da nossa vida? É igual atleta. Você já viu atleta olímpico sem treinador? Não, não tem. E ele tá careca de saber o que tem que fazer. Ele treina há décadas, né? Por quê? Porque o mentor, o treinador, ele tá lá para nesse momento que você se questionar. Para no momento que você está estagnando na meta e está se conformando que está chegando ali, e ele se levantar mais um pouquinho. Para quando você não souber o que fazer, você ter com alguém para trocar ideia e descobrir juntos. Esse é o caminho. Você falou de ampliação de consciência. Para uma pessoa pragmática, isso não é uma coisa muito esotérica, não? Não. Muito holística e esotérica, não? Olha, mas eu gosto dessa parte. Eu concilio bem, sabe? Eu era mais, né, pragmática, eu não... que signos, imagina, né? E eu, hoje em dia, eu comecei a equilibrar mais um pouco e olhar mais um pouco, começou a fazer sentido para mim. Faz sentido? Começou a fazer sentido. Mas assim, é considerar tudo. Não é porque a gente vai para um método que tem racional, que tem meta, que eu não vou olhar para outros aspectos, porque o soft hoje é o mais importante. Se eu for para o hard, só conhecimento, cara, não adianta você ser o cara mais inteligente ou que mais conhece de física quântica. Se você não souber colocar isso para um leigo. Se você não conseguir construir relações. Entende? Então, essa parte soft também é importante. Talvez até mais no mundo de hoje. Eu não preciso mais saber escrever, o Word corrige tudo. Eu não preciso mais fazer conta, o Excel faz. É impressionante isso. É impressionante. Inclusive, a gente está vivendo um momento agora que é o que está sendo mais falado, inclusive um executivo do Google, acho que falou que o futuro é a inteligência artificial. Eu esqueci o nome, é Chat IGP, uma coisa assim, que é um buscador que você digita, o que é isso? Ele vai e te responde como se é uma inteligência artificial que busca essa informação e te responde o que você quer, o que você precisa. É claro que ainda tem ajustes para fazer, não sei o que e tal, mas o executivo do Google falou que em 2 anos a ferramenta de busca do Google acabou, morreu. Esse negócio do Google morreu. E já é o máximo, né? Porque o que você bota lá, como fazer... E já aparece um ar-condicionado, vai aparecer. Não, né? Pô, é engraçado quando você vai ao médico, por exemplo, eu perguntei no Dr. Google, já vou com o diagnóstico. Ele respondeu que é isso, e todo mundo faz isso. Quando tá passando mal, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Vai lá no Google, meus sintomas são esses, vai aparecer lá, entendeu? Inclusive a classe médica é bem encrencada com isso, né? Porque o Dr. Google... dá o diagnóstico para todo mundo. E vou te falar, quando você vira mãe, você também vira médico, tá? Porque você aconselha outras mães, você automedica filho. Né? É uma loucura. Pai também faz isso. Exatamente. Já tem todos os remedinhos no esquema lá. Sentiu isso? Não, toma esse aqui. Eu lembro quando minha filha era bem mais nova, eram 2 remédios. Era o Decongex e um outro xarope lá, que já sabia que tinha sempre em casa. Desloratadina, deve ser, né? O Decongex é desloratadina. Mas tem um outro, eu esqueci, é um outro remédio. Mas assim, Alivium sempre tem que ter em casa, é um monte de coisa que sempre tem, você vai aprendendo, né?
Como é que você vai operacionalizar a sua consultoria, a sua mentoria? Eu sei que você já está bastante ativo na rede social, eu vejo sempre lá você postando um monte de coisa o tempo inteiro. Mas como é que você vai operacionalizar? É pela rede social? Você vai chegar às pessoas pela rede social? Como é que você vai fazer? Hoje o maior canal de venda é a rede social, né? Então eu comecei a. Mas você vai começar a fazer dancinha no TikTok também? Não, também não jogo bem futebol, não canto bem e definitivamente não danço bem. Sou chacota com as minhas amigas, inclusive, quando eu vou dançar. Então não vai ter. Mas você não deixa de dançar por causa disso, não. Né? Não, mas também não vou produzir provas contra mim mesma. É verdade, Não tem sentido. Vai ser com geração de conteúdo, Edu. No meu Instagram, o Ana Acelera, já está o formulário para pré-inscrição. De graça esse primeiro, De graça, né? esse primeiro. Vai ser escolhida uma pessoa. Mas também é uma pesquisa para eu entender se todas essas dores, quais são as principais dores. Você já deve ter mais ou menos uma ideia do que é, né? Você Sim, já tem um mas eu acho que geral. com fatos e dados não há argumentos, não, né? Com certeza. E as experiências pessoais de cada um, né? Isso aí. E a gente eu tenho, de fato, uma rede de apoio e uma rede de relacionamento. De mulheres que estão na minha rede, de quase assim, as minhas companheiras, né? Então isso vai viralizando e assim, antes de eu falar do projeto, já tinha muita gente me pedindo, né? Já tinha uma demanda aí reprimida e aí vamos através das redes ativar esse público e começar a construção desse grupo de mulheres empoderadas e mais preparadas para, junto com os homens, construir cada vez uma sociedade mais próspera. Sendo pragmática do jeito que você disse que é possível se sustentar com isso? Você calculou isso? É possível viver disso, viver dessa mentoria? Além de pragmática, vem de gestão, né? Exatamente, por isso que eu estou te perguntando. Eu vim do mercado financeiro, assim. Eu dizer que não, poxa vida. Com certeza, Edu, com certeza. Tem um racional, né? Quando eu trabalhei muitos anos com estratégia, a gente chama de desdobramento de metas, né? Então, foi o que eu dei o exemplo. Eu quero, então, ganhar 10. Para eu fazer 10, quantas mentorias eu tenho que dar, quantas tenho que vender e por aí vai. Isso está com certeza planejado. Porque não pode ser o encaixe de ferreiro espeta de pau, né? Exatamente. Se eu vendo o método, eu acho que é muito isso, que é uma vantagem que eu tenho. Eu venho de mais de 15 anos de experiência no mundo corporativo, já empreendi também, então eu tenho o que a gente chama de skin the game. Eu tenho vivência, né? Então, eu não posso vender o que eu não sei, o que eu não fiz. E aí, o método vem disso, né? Então... Você falando de meta, eu me lembro, eu acho que eu segui a mentora errada, porque tem uma mentora aí que falou que pra gente não definir meta, que quando a gente chegasse na meta, a gente ia dobrar a meta. Eu acho que essa mentoria tá furada. Isso não dá muito certo, não. E como é que está a sua expectativa em relação a mentorias? Você tem uma meta de alcançar, meta de novo, tá vendo? De alcançar, tipo, ter 10 mentorandas, 20? Como é que está isso? Como é que isso o lançamento das inscrições vai ser no dia 8 de março, no Dia Internacional da Mulher, para o primeiro grupo de mentorias. Mas a minha meta principal que eu vou compartilhar com você não é do número de mentorados. É o número de mulheres influenciadas. Porque nem todo mundo pode pagar a mentoria ou vai consumir um produto digital que a gente vai lançar também em meados desse ano. Então, a minha meta é influenciar e impactar no mínimo 1.000 mulheres ainda em 2023. E como é que você vai medir isso? Como é que você vai saber que você impactou 1.000 mulheres? São 1.000 mulheres com quem você vai conversar, que vão acessar o seu conteúdo? Como é que vai ser isso? Isso. Participando das mentorias, participando das palestras, comprando o infoproduto ou também interagindo nas minhas redes sociais, contando histórias de não só legal, bacana, não, eu fiz, foi legal, melhorei e por aí vai. Então, assim, de fato, não é alcance, é impacto. Entendi. E você falando isso você colocando essa gama de produtos que você vai oferecer, isso a gente identifica muito a gestão nisso, né?
ou comprando infoprodutos, ou a mentoria, não sei. Você planejou isso tudo? Quanto tempo você levou para planejar isso tudo? Foi a vida inteira? Foi até aqui? Ou você decidiu, falou, vou sair da Apex e vou. Aí você começou esse planejamento? Porque isso tá na cara que tá tudo planejadinho, tá tudo. Você tem etapas para cumprir, você definiu as suas etapas e tal. Como é que foi isso? Como é que foi fazer isso? Eu comecei a pensar sobre isso assim, de forma estruturada em setembro do ano passado. Até lá era muito das ideias, né? E metas mais relacionadas, metas maiores. Então, impactar 1.000 mulheres em 2023 vem daí de 2022. Aham. Mas foi o refinamento ao longo desse período, então de setembro para cá, e mais fortemente em fevereiro. Que aí eu, de fato, virei a chave Agora, 100%. em fevereiro Agora. 100% eu falei que eu sou mulher que faz, né? Eu tenho, de fato, uma capacidade de produção forte. Isso... É o seu lado masculino falando. Sua a feminina. energia masculina, de produção. Aham. E aí eu vim igual... E eu falo, eu sou um Igual um tratorzinho. Eu sou um tratorzinho. Não para passar por cima da pessoa, mas meta dada é meta cumprida. Você acha que a mentora quer que, de repente, as mentoradas fiquem iguais a ela? Você quer que elas fiquem iguais a você? De jeito nenhum. Um tratorzinho, De jeito uma pessoa nenhum. bem-sucedida, uma pessoa com boas experiências? Quero que todos sejam bem-sucedidos. Mas Como o que é você? sucesso para mim é diferente do que é sucesso para você. De jeito nenhum. Não é igual. Não é igual. Então, assim, é o sucesso e a felicidade para você, Edu. Para você, Maria, Joana, ou seja lá quem for. Aham. Eu vou ajudar ela a construir esse caminho para ela. Mas não faz o menor sentido sermos todos iguais. De jeito nenhum. E você está preparada para ser mentora de homens que, porventura, quiserem ter você como mentor? Tô. O método é o mesmo. Aham. As dores que são diferentes. Eu tenho duas propostas aqui na gaveta, que eu só não tive tempo ainda de fazer. Tem mais coisa vindo pela frente? De dois então? homens. Não, de dois mentorados já tem homens. legal. De 2 homens. Porque, de novo, é junto. É junto. É gente, né? Vende seu peixe. Então, pessoal, dia 8 de março, vou abrir as inscrições para a primeira turma de mentoria com a Ana. A gente vai olhar desde carreira, de conhecimento, de autoconhecimento, de imagem pessoal, até suas dores, sabotadores. Vai ser um conteúdo assim super rico. Não vi nada igual, Edu, completo, assim, tão multidisciplinar, de tudo que eu pesquisei. Vai ser muito bacana. E para vocês saberem, né, e acompanhar, tem o link no meu perfil para preencher a pré-inscrição, tanto para concorrer a uma vaga gratuita, como também fazer a pré-inscrição, porque vai ser um processo seletivo, não é qualquer pessoa, precisa de fato de pessoas engajadas. Eu quero pessoas, mulheres, que querem mesmo brilhar e mudar algum ponto de sua vida que não estejam satisfeitos. E para isso tem esforço, aí vai precisar sim de engajar, de se comprometer. Então tá no link do meu perfil no Instagram, é Ana_Acelera, o formulário, e me acompanhe, siga, que a gente também, ao longo de toda a trajetória, eu vou compartilhando conteúdo e vem muita coisa boa. Estou muito animada. Então, e você vai trabalhar só com o Instagram? Você tem outras redes? Facebook, por LinkedIn? Por enquanto, o grande volume de informação vai ser o Instagram. E aí depois a gente vai replicando nas outras redes. Quem sabe vir aqui também gravar alguns conteúdos para o YouTube, né? Isso aí. Mas estamos começando pelo Instagram, vai ser o grande ponto focal da produção de conteúdo e da ativação do público para essa jornada, que é uma jornada, Edu. Não é uma mentoria pontual, não é um período só, é uma jornada de transformação das mulheres e da nossa sociedade. Legal, Ana Paula. Sucesso para você, tomara que dê tudo certo. E que venham aí muitas pessoas atingidas pelo seu conteúdo. Obrigada, Edu. Sucesso. Já deu. Já é isso aí. Legal.